A gente sente na pele, a gente sabe, pela própria experiência, o quanto é bom na vida a gente fazer a experiência da libertação. É muito triste a gente ser condenado. Você sabe muito bem, porque você já deve ter experimentado alguma espécie de condenação na sua vida. A condenação, ela nos aperta o coração, ela aprisiona o sentido da vida. A gente perde a graça. Pode observar. O condenado, ele fica sem graça. Ele perde as esperanças muitas vezes. A condenação tem o poder de fazer ficar miudinha a esperança dentro de nós. A condenação tem o poder de aprisionar os nossos sonhos, de aprisionar as nossas expectativas, e nos reduz muitas vezes. O ser humano que está condenado, ele está reduzido. Se a liberdade nos abre as portas para as possibilidades, a condenação nos fecha. É como estar preso. Aquele que está preso, ele está reduzido nas suas possibilidades. Pode até não estar reduzido nas suas possibilidades de ir além através do pensamento, mas o corpo está reduzido. A condenação é uma espécie de redução. Faz com que aquilo que antes era grande se transforme em realidade pequena. Mas a gente também sabe que, quando nós passamos por uma experiência de condenação, há sempre a possibilidade da redenção. O que é a redenção? Alguém que está numa situação desfavorável é retirado dela. O Redentor é aquele que vem resgatar o condenado, que vem emprestar um novo tempo àquele que antes só vivia de tempos velhos. O Redentor é aquele que possui a chave, que pode abrir as prisões, que cercam, que cerceiam, que impedem, que reduzem. E às vezes, minha gente, o Redentor vem portando a palavra. Eu tenho experimentado na minha vida isso. Como é bom a gente fazer a experiência de redenção através de uma palavra que nos liberta. De repente a gente se sente ali aprisionado pelos problemas da vida, pelas dificuldades que são próprias de todo mundo. E de repente alguém diz alguma coisa que exerce o poder de nos libertar, de nos resgatar, de nos fazer sair da condição de desfavorável e respirar com um pouco mais de ar, com um pouco mais de volume de ar, digamos assim. O Redentor é aquele que vem ajudar o que está condenado a se redimir, a abandonar o processo da escravidão. O Redentor é aquele que empresta um sentido novo àquele que está se alimentando de coisas antigas. A redenção pode nos vir através de um gesto, através de um olhar. É interessante como um olhar pode ser redentor, salvífico. Você já deve ter experimentado isso. De repente você chega num lugar que você não conhece ninguém, você fica meio perdido e de repente você é encontrado por um olhar que lhe conhece. E ele lhe sorri através dos olhos. Existem olhares que sorriem, não é verdade? E você sente que aquela pessoa lhe salva do anonimato, lhe salva daquele momento de desconforto. É muito ruim você estar num lugar onde as pessoas se conhecem e você não conhece ninguém. E de repente um olhar é salvífico. Ele lhe encontra e lhe traz para o meio. Ele lhe resgata. Ele lhe coloca no centro. O olhar redentor, a palavra redentora, o gesto redentor. Fico pensando, minha gente, que na doença, quando nós estamos fragilizados, nós precisamos muito de olhares e gestos redentores. É por isso que você que é médico pode exercer de maneira muito bonita na vida dos seus pacientes esse poder de ser redentor. O outro está numa situação desfavorável, está doente, não sabe o que tem, não sabe compreender da mesma forma como você compreende. Aí, a sua informação carinhosa, explicando para o doente o que ele tem, é uma maneira de resgatá-lo, é uma maneira de emprestar a ele a possibilidade de enfrentar com um pouquinho mais de qualidade aquele momento difícil. Hoje eu estou motivado a dizer tudo isso por uma razão muito simples.
Hoje eu passei o dia em Barretos, acabei de chegar agora para fazer o programa. E lá pude fazer a experiência de conhecer os detalhes do Hospital do Câncer. Aliás, um dos hospitais que mais atende paciente de cânceres no Brasil hoje. Pacientes de câncer do Brasil inteiro são levados para Barretos. E eu fui lá. Nós já somos parceiros do hospital desde o ano passado. Ajudamos o grande Henrique Prata, que, seguindo o sonho do pai, está mantendo aquela obra e fazendo crescer cada vez mais. E o bonito que motiva o coração do Henrique, sabe o que é? É fazer um hospital 100% SUS. Todo o atendimento que acontece em Barretos, no Hospital do Câncer, é gratuito. E ele enchia os olhos hoje, a voz de emoção, para dizer: padre, estes são os melhores instrumentos que existem no mundo para o tratamento, para diagnosticar. Só que lá nos grandes hospitais só os ricos podem usar. Aqui não. Esses aparelhos estão à disposição do nosso povo pobre, a quem não tem o direito de pagar. O gesto do Henrique Prata é um gesto redentor. Ele faz sair da condição desfavorável aquele que está sofrendo e empresta para essas pessoas, no momento da dificuldade do câncer, pelo menos um ambiente de tratamento em que a pessoa saiba: eu aqui estou recebendo o que existe de melhor. E num determinado momento o Léo falou assim: Henrique, como é que começou toda essa história desse hospital que hoje é tão grandioso? E ele falou assim: Léo, o meu pai já era um apaixonado por esse trabalho e ele tinha um hospital onde ele estava queimando todo o dinheiro da família. Ele queimava todo o patrimônio da nossa família porque o meu pai era um médico que não sabia cobrar das pessoas para atendê-las. A mãe do Henrique também é médica. E os dois, fazendo esse trabalho naquele hospital que era deles, estava queimando o nosso patrimônio. E ele falou assim: a gente tinha tanta raiva do hospital que a gente tinha vontade de pôr fogo no hospital. Que era um núcleozinho onde o pai dele já fazia esse trabalho bonito, beneficente. E um belo dia, depois de pagar mais de $1.500.000 de dívida daquele hospital do meu pai, por causa das muitas caridades que ele fazia, um dia eu fui lá para tentar resolver aquilo, para acabar com essa história, para o meu pai não terminar de queimar o dinheiro dele. E de repente, um daqueles médicos que ajudavam meu pai me chamou lá dentro e só falou para mim assim: Henrique, ajuda a gente aqui numa questão aqui no hospital que nós estamos precisando. E mostrou para ele uma pequena sala ambulatorial que existia e disse: se a gente trocar esse foco de luz, acendeu para ele ver, se a gente trocar esse foco de luz e colocar um outro que custa $5.500 de sala ambulatorial, nós vamos passar a ter uma pequena sala de cirurgia. Ele falou: meu Deus do céu, eu vim aqui justamente para solucionar o prejuízo, né? Para acabar com essa história toda. E esse homem agora ainda me pede uma peça, uma luz, que custa $5.500. Ele saiu lá do hospital naquele dia, foi dormir com aquela história da luz, do foco de luz que precisava ser modificado para passar a operar as pessoas ali. E no outro dia, minha gente, ele já acordou, consciente de que ele tinha diante dele uma missão. Veja bem que Deus mexeu no coração do Henrique a partir de um foco de luz que precisava ser trocado. Um fraco para ser trocado por um potente que poderia iluminar uma mesa de cirurgia. E foi assim que nasceu esse grande hospital do câncer que atende o Brasil todo. E eu achei aquilo tão bonito que eu fiquei pensando lá no fundo do meu coração, né? Trocar uma lâmpada mudou a vida de um homem. Ele descobriu que é possível salvar as pessoas de maneira muito concreta. E o grande objetivo do Hospital de Barretos é oferecer cada vez mais ao paciente e também aos familiares dos pacientes um acolhimento. Assim como o senhor Lael Varela faz lá em Muriaé também, quando fui conhecer o Hospital do Câncer, que também nasceu de uma mística de uma dor. A família Varela se dedica a esse hospital, oferecendo também serviço qualificado, atendimento aos pacientes de câncer, da oncologia, e oferecer também aos pacientes, aos familiares dos pacientes um lugar. E hoje lá, nas muitas preocupações que o Henrique tem, de salvar o paciente, de salvar a família, de dar um conforto àquele que sofre,
ele me falou assim: inclusive, padre, criamos também um espaço para os motoristas das ambulâncias. E fiquei pensando, é verdade. Quantas vezes os motoristas levam, né, pacientes de uma cidade para outra, o motorista da prefeitura, chega lá, coloca o paciente dentro do hospital e ele mesmo não tem onde ficar, não tem onde descansar, não tem onde tomar um banho. Às vezes viajou a noite toda, vai ter que viajar a noite toda também cansado. E a sensibilidade desse tal Henrique Prata, que deveria nascer 1000 Henriques por dia nesse mundo, com a capacidade de ser um homem redentor nos dias de hoje. Isso é cristianismo, minha gente. As escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, né, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida, não, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, né? Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante. O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada. Ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto maior, quanto mais firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede. E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Um dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando, e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela falou, totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou, mas como assim? O que mudou? Ela falou assim, eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem,
Por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazerem as escolhas da vida. A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. É por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois, nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores. A escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também é você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazer uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande. Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso. Porque senão vai chorar depois. Ah, nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso, o que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil. Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena, a gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado, não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Ah, vai para o outro que é mais ou menos, que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente.
Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limite, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso, tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro do Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais. Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. Isso não vai ficar pesado à medida que você ama, gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso que é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém diz também que seria muito fácil. No programa que nós gravamos para a semana que vem, eu lhe recomendo assistir, nós falamos sobre a oportunidade que nós temos de identificar o quanto já somos cristãos, o quanto já somos capazes de ser amigos. Amizade, enquanto um sentimento cristão que nos une. Eu não estou falando daquela profundidade. Falei também do amor profundo de amizade que nos faz eleger uns aos outros, para trazer para perto, para ter intimidade, para fazer férias, para falar diariamente ao telefone. Sim, isso é amizade. Mas eu estou falando daquele sentimento cristão que nos torna amigos da humanidade. Eu estou trabalhando numa loja, o cliente que chega é tratado por mim de maneira amigável, amorosa, respeitosa, porque é a oportunidade que eu tenho de passar na vida dele. E se eu sou cristão, eu preciso passar pela vida dele, dando testemunhos do que o cristianismo já provocou em mim. Paciência, zelo, respeito pela dignidade. O evangelho de hoje é uma continuidade do encontro de Jesus com Nicodemos. No primeiro momento, a gente sabe, Jesus convida Nicodemos a nascer de novo. Nicodemos era um homem estudado. Conhecia bem as leis. Era um homem essencialmente religioso.
Mas ele se aproxima de Jesus e demonstra querer entender com Jesus o que ainda lhe faltava na vida para que ele pudesse sentir-se mais satisfeito sendo quem ele é. É assim. Uma coisa é o que o outro enxerga de nós. Você pode olhar para mim e deve pensar assim, nossa, o Padre Fábio já é uma pessoa tão realizada. Sim, eu me sinto um homem muito realizado. Quando eu olho para mim, eu identifico aquilo que você não identifica. Que você não tem acesso total. Você não tem acesso ao todo da minha verdade. Nem eu tenho. Mas eu tenho um pouquinho mais que você. Porque sou eu que sou. Sou eu que vivo no meu dia a dia a dinâmica da minha existência. Então, eu também tenho o meu encontro com Jesus da mesma maneira como Nicodemos teve, pedindo a Ele que me ensine um pouco mais para eu ter condições de ficar mais confortável em mim mesmo. Porque a felicidade é isso, né? É a gente viver confortável naquilo que somos. Jesus fala para ele que ele deveria nascer de novo. Aí Nicodemos, muito prático, né? Muito lógico. Como é que eu posso nascer de novo se já sou um homem velho? Jesus faz toda uma ressignificação do verbo nascer. Ah, Nicodemos, não é voltar ao ventre da mãe só. Nascer não é só a experiência de uma única vez. Só fica vivo aquele que nasce todo dia. Aquele que mergulha no ventre de sua verdade. Senão a gente morre antes da hora. A gente vai perdendo a graça, a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo as esperanças. Então, a única possibilidade de ser realmente vivo é nascendo todos os dias. E que isso seja uma dinâmica para a vida toda. E nesse trecho do Evangelho, Jesus já está falando de maneira ainda mais elevada desse nascer de novo, que é quando ele toca no assunto da cruz. Cruz é um lugar de nascimento. E a cruz é um lugar onde a glória se esconde. Onde a realização humana se esconde. É o versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de João. Como Moisés levantou, o capítulo, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida. A serpente levantada no deserto agora, num paralelo com o Filho do Homem erguido no madeiro, levantado na cruz. Paralelo, porque o Evangelho, o encontro de Jesus com Nicodemos, ele é sempre um paralelo entre o antigo e o novo. Nicodemos era um homem marcado pela tradição religiosa, a mesma de Jesus. Eram judeus. Nicodemos era um mestre, um homem que tinha um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Então ele está diante de Jesus como aquele que traz todo o Antigo Testamento, com todos os seus erros e acertos. Jesus representa o novo. E por isso ele convida Nicodemos a entrar no ventre da vida para ser gestado de novo, que é uma experiência de fé, de renovação da mentalidade. Jesus se apresenta a Nicodemos como este ventre. Nicodemos, conheça-me, faça uma experiência de mim.
tudo aquilo que está antigo precisando ser arejado em você, naturalmente acontecerá. É tão fantástico esse encontro, minha gente. E por isso essa comparação. A serpente, que faz parte do contexto do Antigo Testamento, como lugar de defesa. Sabe que Moisés usa dessa serpente como um símbolo de proteção e de defesa. Agora, a nossa defesa, a nossa proteção está na cruz de Cristo. Eu serei protegido quando sofrer? Parece-me estranho isso. Viver o sofrimento e estar protegido? Quando nós sofremos, sob a luz da fé, o sofrimento é naturalmente redentor para nós. Falava isso hoje com meu irmão. A minha mãe para mim será sempre um exemplo de cristã. Ou mulher que é capaz de enfrentar as suas dificuldades com serenidade. Ela é teimosinha. Mas é muito coerente. E eu falava com ele hoje isso. Camila, imagina o que seria a mãe com todas essas limitações que ela está precisando enfrentar neste momento da vida dela. Depois daquele tombo no Teatro Municipal, a minha mãe enfrenta um calvário diário. Eu falava para ele, imagina se não fosse essa religiosidade viva, essa espiritualidade que a faz ser quem ela é. Fabinha, me chama de Fabinho. Fabinho, a mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. Minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual ela vive. É uma meta de vida para mim e minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, eu estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. Sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos,
dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Tudo aquilo que a gente vive só tem dois destinos dentro de nós: ouvir uma lembrança boa de você lembrar, ouvir um remorso. Toda vez que você precisar administrar um luto, que é quando alguém vai embora da nossa vida, seja porque morreu, seja porque terminou um relacionamento, ou seja porque precisou ir embora, toda vez que você precisa organizar um luto dentro de você, a maior dificuldade é a gente lidar com os arrependimentos. É muito triste você olhar para aquela memória. Eu não tenho mais a minha mãe, então toda vez que eu penso na memória dela, eu fico às vezes remoendo coisas que eu poderia ter feito, falado, ter estado. É muito triste a gente não conseguir se perdoar por aquilo que a gente não viveu. Porque o destino de tudo que nós estamos vivendo ou será uma saudade boa, ou será um remorso doído. Há um livro muito simples que eu li num tempo da minha vida, em que tem uma cena que me ensina muito. O pai estava brincando com as crianças dentro da piscina, e a mãe passou e fez uma pergunta prática: o que vocês estão fazendo aí dentro? Ele poderia ter respondido de forma prática, né? Aquilo que você está vendo, nós estamos tomando um banho de piscina. Não. A autora revestiu a resposta dele de uma poesia que me ensina muito no dia a dia. Ele disse: o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo saudade boa para o nosso futuro. Não é lindo isso? Não é lindo a gente viver com a consciência de que o agora, o único tempo da vida que nós temos é o agora. Você não tem o passado, você não consegue alterar um só centímetro do seu passado. E você não tem o futuro. Nós nem sabemos se teremos o futuro. O único tempo que realmente temos é este que está acontecendo aqui agora. Você tem como mudar a maneira como você saiu de casa? Ou você tem como mudar a maneira como vai voltar para ela? Isso não é lindo? A partir de hoje, prestar atenção em tudo que estiver acontecendo, minha gente. A vida merece ser festejada. Não espere datas especiais para dizer que ama. Não espere motivos para presentear. Não espere ocasiões para celebrar. Nós podemos fazer a vida ser luxuosa sempre. Um café com leite e cuscuz é a comida mais luxuosa do mundo, porque luxuoso não é o que você está comendo, é com quem você está comendo. E isso não tem preço. Essa sensação de que a vida que nós temos é a vida que está valendo a pena ser vivida. Quantas vezes você pensou que não ia dar conta? E deu. Quantas vezes você pensou que não ia sobreviver? Sobreviveu. Você não conhece nem 10% da força que Deus deixou dentro de você. Você ainda não chegou nem na metade do que você pode de si, porque o Espírito Santo resolveu habitar o seu coração. E você precisa acordar esse Espírito Santo todo santo dia.
Vou dizer uma coisa para vocês que tem feito muito sentido para mim. Às vezes quando a gente vai rezar, a gente levanta os braços para o céu, não é? E fala assim, vinde Espírito Santo. Como se ele viesse de fora. Não. Você vai rezar diferente agora. Quando você rezar, vinde Espírito Santo, você vai puxar o ar de dentro. Vinde Espírito Santo. É dentro de você que ele está. E você precisa trazê-lo para fora. Você precisa amplificar a ação dele em você, na sua vida. Nós somos proprietários das riquezas que Deus deixou em nós no nosso batismo e nós não sabemos usar. Nós temos o poder régio de Cristo, a realeza de Cristo está em nós. Mas não a realeza dos reis e rainhas da Inglaterra, é a realeza da humildade, porque o seu rei foi coroado de espinhos. Quando você lembra a realeza de Cristo, você lembra a humildade que você precisa viver. A gente deixa de ser cristão no momento que a gente começa a acreditar que a gente é melhor que alguém. Ninguém tem o direito de se sentir superior ao outro. Nem pelo dinheiro que tem, nem pelo conhecimento que tem, nem pela religião que exerce, nada. A realeza de Cristo em nós nos lembra que Cristo era um homem, um Deus que acolhia todos que passavam pela vida dele. Chega desse cristianismo hipócrita que faz com que a gente fique rejeitando as pessoas, crucificando-as em praça pública pelos erros que nós cometemos na particularidade. O hipócrita é aquele que faz questão de gritar o defeito do outro para ver se de alguma forma ele esconde o dele. Por isso que a religião, ela tem que retirar de nós as hipocrisias. Quanto mais a gente cresce na realeza de Cristo, mais humilde a gente fica de entender, eu não sou melhor que ninguém. Eu posso ter caminhado muito na vida, eu não posso me sentir melhor que ninguém, porque quando eu me sinto melhor que alguém, eu estou regredindo na minha vida cristã. É o contrário. Quanto mais eu mergulho no mistério de Cristo em mim, mais eu reconheço a minha miséria. Eu sempre digo assim, quando eu já conheço todas as minhas misérias, você não vai ter o poder de me humilhar. Sabe por quê? Quando você falar uma coisa ruim de mim, eu vou falar, ixi, eu sou muito pior do que isso. Aí eu te desmorono. Você vem com todas as armas para me agredir. Isso não é nada, minha filha, você não sabe nada. Tanto que eu sou pior do que você está falando. O que fica humilhado em nós é o que a gente não está convertido ainda, é o que ainda é vaidoso, que quer ser alguma coisa, que quer aparecer para os outros. Imagina. Não tenho que aparecer nada para ninguém, não. Somos miseráveis e ponto final. E estamos diariamente tentando ser pessoas melhores, mas isso não nos torna melhores que ninguém. O outro poder que você tem na sua vida e que você não exerce, a profecia de Cristo. No seu batismo você recebeu o dom régio, isso é, a dignidade cristã, a realeza de Cristo, a profecia. Você tem o poder de dizer a palavra que converte o mundo. Que a palavra tem um poder enorme. A palavra fere, a palavra machuca. A palavra ergue, a palavra derruba. Você tem uma arma poderosíssima aqui. E aqui também, que a gente escreve. Às vezes a sua colega está toda feliz, postou uma foto lá. Aí o espírito de porco que habita em nós vai lá e fala, comenta que ela está gorda. Comenta que ela envelheceu. Comenta que essa roupa está... É o espírito de porco. Vamos pedir a Deus o dom da profecia. Eu só vou falar se for para edificar. Eu só vou escrever se for para promover. Senão fica quieto. Profetiza sobre a sua vida. Deixa de ser pessimista. Sabe aquelas palavras negativas que você diz para você todos os dias? Para de dizer que você acredita nelas. Você olha no espelho, você só vê os seus defeitos.
Para de ficar olhando para os seus defeitos. Veja o ser humano lindo que você é. A gente engorda com o tempo, os peitos caem. E tá tudo certo. As ruguinhas que a gente vai ganhando, tá tudo lindo. Olha aí a alegria da senhora. Parece que está com 13 anos. Mas a gente tem aquele espírito de porco que só olha o defeito. Profetiza sobre a sua vida. Todos os dias de manhã, quando você olhar no espelho, vai lá, gracinha, vai vencer na vida. Coisa fofa. Fala para você mesmo olhando no espelho, você é linda. Olha que coisa linda que você é. Deus não errou com você. Deus não errou com você. É que às vezes você não sabe profetizar sobre a sua vida. Você terceiriza até seus demônios. Às vezes o povo vem e fala: padre, vai lá em casa fazer um exorcismo. Uhum. Ela põe o capeta para dentro, alimenta o infeliz com as atitudes dela, com as palavras dela, e eu que tenho que ir lá expulsar. Quem criou o capeta que o expulse. Quem pôs o capeta para dentro que ponha para fora. A oração não é mágica. O que faz o capeta ir embora da nossa vida é conversão, é mudança de vida. É quando você para com os vícios que traz ele para dentro de casa. É quando você para com os hábitos que traz ele para dentro da sua vida. O capeta vai embora quando você se ama, porque ele não suporta quem se ama. Ele só faz festa na vida de quem não tem respeito por si. Não é seu caso. Então usa dessa profecia, profetize sobre a sua vida. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. E às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Quantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências, porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso
capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. E se você hoje tivesse que perguntar-se, quais são as pessoas que de fato exercem esse poder de autoridade sobre você? A quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável. Isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Que nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. A gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos. E a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? Isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana.
Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. E a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinha um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão, neste contexto desta autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo. É onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, e sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também esse amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro. É um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, porque amigo que é amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com o comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade,
nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.